Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Hoje, no último dia da aula do curso, no mini curso, né, do Wesley, de Programa de Gestão de Riscos. A gente está super feliz em estar recebendo vocês hoje de novo, novamente. Eu vou chamar o Wesley rapidinho já, para ele me ajudar aqui com vocês. Oi, Wesley, seja bem-vindo. Boa noite, Marila, boa noite a todos. Prazer estar com vocês aqui mais um dia nessa quinta-feira chuvosa aqui na minha cidade, não sei na cidade de vocês, Aqui mas também, aqui também tá uma chuva só, gente. Eu queria pegar um sol, Deus me livre, cadê o sol? vai ficar para o ano que vem, vai ficar para depois do carnaval, né? E aí, Marila, muita gente já esperando para a gente iniciar essa live. Com certeza. Antes de iniciar, Wesley, se você me permitir, vamos falar Sim, para o pessoal para entrar lá no Instagram, né? Que hoje vai ter o sorteio. E no sim. final da live, pessoal, eu vou mostrar como vocês pegam o certificado, certo? E lembrar vocês, então, do sorteio que a gente vai, no final da live, que a gente vai ir conosco. Tem que estar ao vivo, né, Wesley? Isso aí é uma coisa que a gente já falou na live, eu acho que eu esqueci de botar no Instagram, mas, pessoal, tem que estar ao vivo para poder participar do sorteio. O link eu vou botar depois aqui nos comentários, e se vocês entrarem ali no Instagram da Resdata, vocês vão ver, o último post que tem é do sorteio do Wesley. Dados os recados, deixo vocês com o Wesley e aprendam pra caramba, porque o cara é fera. Ele está mostrando aqui o que ele veio fazer. Bom, vamos lá, né? Vamos lá que a gente não pode decepcionar essa turma, não. O último dia, né, da nossa live, a gente tem que fechar com chave de ouro. Certeza. Vamos lá. Pessoal, quem puder ir, já chama os seus amigos, seus colegas também, né? Vamos fazer essa live aqui bombar mais uma vez. A gente agradece demais a todos vocês que estão aqui conosco. E vamos prestigiar aí o Wesley. Quem puder, dá o seu like, compartilha, chama o pessoal que a gente já vai iniciar. Vou deixar vocês com o Wesley e depois eu volto. Tchau! Vamos lá. Tchau, tchau. Boa noite, então, vamos lá, vamos iniciar nosso terceiro dia, né, de live, hoje falando um pouquinho mais do PGR, né, do Programa de Gerenciamento de Risco, da estrutura de gestão de riscos. Hoje a gente vai focar em dois temazinhos básicos, né, que é inventário de riscos e plano de ação. Então, vou tentar trabalhar com vocês nessa terceira aula um pouco mais desses pontos. Eu estou vendo aí o pessoal no chat, tem gente do Paraná, gente de Belo Horizonte, Pedro Leopoldo, né, algumas cidades que eu conheço. Então, pessoal, deixa aí de onde vocês estão vindo, né, de onde vocês estão. Acredito que deve ter gente aí do Brasil inteiro participando com a gente dessa live. A Marila caprichou no certificado, então, gente, fiquem aí até o final. Não pelo certificado, né, porque o certificado é um pedaço de papel, né, mas pela informação, porque a informação vocês vão utilizar na vida de vocês, ela vai fazer sentido na hora que você tiver uma reunião, na hora que você tiver que conversar com o cliente, na hora que você tiver uma entrevista de emprego, né, porque eu acredito que as vagas de emprego, a partir agora de janeiro, podem ter certeza, para a área de segurança do trabalho, a pessoa que vai te entrevistar, ela vai te perguntar: você conhece de gerenciamento de riscos ocupacionais? Acho que essa pergunta ela vai ser a primeira da entrevista, uma das primeiras. Não vai te perguntar se você conhece, se você tem experiência, né? Vai perguntar se você sabe o que é gerenciamento de riscos. Então, vamos pelo conhecimento. O certificado é só um bônus, né? É só algo adicional. Como dito pela Marília, compartilha aí, chama o pessoal para participar, o pessoal buscar conhecimento. A gente ainda está vendo pessoas que nem sabem o que é PGR, o que é gerenciamento de risco, então a gente tem que abrir os olhos dessas pessoas, né, para a gente fazer uma gestão mais efetiva, reduzir os dados de acidente de trabalho, de doença ocupacional. Isso vai fazer, isso vai acontecer, né, com a aplicação de conhecimento. Então, desperta essa turma aí, desperta a curiosidade, chama a turma para vir ficar com a gente aqui uma hora e pouquinho, né, que dá para a gente aprender e trocar muita informação. Então vamos lá, vamos iniciar. Eu sei que tem gente aí ansioso, né, esperando por essa aula. Eu vi muitos comentários bons aí, pessoal gostando. Isso é que importa para a gente, é gerar, agregar valor para vocês, né? E a gente vai discutir se a gente vai atingir o nosso objetivo hoje no final dessa live, né? Reforçando que isso é uma realização, né, da Inove Consultoria, que é a minha empresa, com apoio da RS Data, né, da Marila. Sem a Marila isso aqui não acontece, né? Marila se dedica, vocês não têm noção do que a Marila faz por trás das câmeras aqui o dia inteiro,
para um evento desse acontecer. Vocês não têm ideia da trabalheira que ela tem, desde as artes ao certificado, ao e-mail. Então, a gente tem que agradecer a Marila, porque isso só acontece pelo esforço que ela faz para a gente, tá? Como ontem a gente fez uma revisão, né? Lembra lá? Né? Fizemos uma revisãozinha, trouxe lá, tá, aula 1. Quem perdeu a aula 1, não deixe de assistir. Corre lá, assiste a aula 1, né? Onde a gente definiu o que é PGR e GRO. Né? Nós falamos sobre as etapas do gerenciamento de riscos, normas de referência, desafios da gestão de risco. Então, a gente discutiu isso lá na primeira aula, relembramos um pouquinho ontem também, né? Falamos ontem do processo de identificação de risco, análise e principalmente avaliação de risco, né? Explicamos o que era avaliação de riscos, mostrei como entender a questão de probabilidade e severidade, tratando o risco como uma incerteza, né? E fechamos, né, com gestão de riscos para a tomada de decisão, e eu acho que ficou bem claro para as pessoas que participou ontem, né? Eu espero, assim, eu desejo, né, que tenha ficado claro para vocês, né, o que é, por que avaliação de risco para tomada de decisão, principalmente quando a gente mostrou a tabelinha lá onde tem os riscos coloridos, né, vermelho, laranja, verde, né, que vocês conseguiram pensar em qual risco daqueles a gente iria atuar de maneira mais efetiva. Isso vai fazer sentido hoje no plano de ação. Vocês notem que eu tentei construir, tá, gente, um caminho, uma jornada para vocês, começando no entendimento da PGR, da gestão de riscos, ver a composição do PGR, entender a avaliação, identificação de riscos, entender que aquilo é para tomada de decisão, para hoje a gente chegar no inventário de risco e fechar com o plano de ação. Então, tentei construir um caminho lógico, né, que pudesse encaixar na cabeça de vocês e fazer um sentido lógico, tá? É claro que a gente não vai conseguir abordar tudo de gestão de risco em 3 horas. No curso de 9 horas a gente não consegue, a gente faz 9 horas e meia. Teve turma aqui, se tiver ex-alunos aqui, né, até comentem aí se a gente consegue fazer com 9 horas. A gente sempre passa do horário. A gente sempre passa do horário. Acho que não teve nenhuma turma que a gente fechou nas horas certas. Aí a gente sempre passou um pouquinho. Aí quem for aluno aí, confirma se é verdade ou mentira minha. Pode ter sido que alguma turma aí a gente fechou no horário, mas geralmente no finalzinho tem que ser um pouco corrido para a gente conseguir concluir já com atraso. Um ponto da live de ontem, né, e aí que surgiu, né, a gente está no aprendizado constante, e eu achei bem interessante, uma pessoa, né, nos questionou nesse aspecto, né, porque eu falo muito na live trabalhador, né, e a gente trouxe esse aspecto, trabalhador vezes, né, versus empregado. Essa pessoa perguntou: Wesley, mas e qual a relação, né, explica melhor essa questão de trabalhador e empregado, né, para as pessoas entenderem. E eu fui buscar na norma, eu nunca tinha olhado por esses aspectos, a parte de gestão de riscos, tá? E aí eu fui navegar nessa informação. E trabalhador, né, trabalhador é a pessoa física inserida em uma relação de trabalho, inclusive de natureza administrativa, como os empregados e outros sem vínculo de emprego. Então, olha, pra você ver, trabalhador, a minha definição pessoal, né, sempre foi a seguinte, né, trabalhador é aquele todo que labora no ambiente de responsabilidade da organização. Então, o trabalhador, pela NR1, né, é essa definição. Então, ele é os empregados mais outros, vai envolver os terceiros, prestadores de serviços, MEI, né, e outros que tiverem ali naquele ambiente laboral, né, sem vínculo de emprego. Agora, quando a gente diz empregado, é a pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante de salário. Então, a gente costuma dizer que é aquele que tem vínculo, né, é carteira assinada, né, vínculo trabalhista, vínculo nos termos da CLT. Então, a gente tem essa diferença de trabalhador para empregado. Na hora que vocês vão fazer um sistema vão atender às normas regulamentadoras, você tem que se atentar ao texto legal, se ele está dizendo trabalhador ou se ele está dizendo empregado. Vocês vão ver, por exemplo, na CIPA, né? A CIPA a gente vai definir de acordo com os números de empregados. Então, vocês têm que observar o que a norma está dizendo. Lá na NR 35, ela já traz trabalhador autorizado e não empregado autorizado. Então, é importante a gente se atentar a que nível de gestão. E nos tópicos da NR1, que trata de gerenciamento de risco, que é o nosso objetivo aqui hoje, a palavra empregado não aparece, tá? Nos tópicos da NR1, que trata de gerenciamento de riscos, eu procurei hoje, eu não consegui encontrar, né? O termo é sempre trabalhador. Então, a gestão de risco, ela não é só focada no empregado. A gestão de risco, ela é focada em todos os trabalhadores envolvidos dentro da organização.
né? Então, por quê? Eu posso ter uma máquina, a máquina é minha, da minha empresa, mas eu terceirizei a mão de obra. Então, na hora que eu tenho que fazer o inventário de riscos, espera aí, a máquina é minha, o meu trabalhador é terceiro, mas eu tenho que ouvir esse trabalhador e esse trabalhador tem que estar ciente dos riscos da máquina que ele opera. Então, perceba que o gerenciamento de riscos ele é mais direcionado ao trabalhador, que traz um contexto muito maior. Tanto que isso lá no finalzinho também fala a questão do MEI, né? Se o MEI ele não é obrigado a elaborar um PGR, mas ele deve fazer parte do PGR da empresa contratante, da organização que o contrata, porque ele é um trabalhador, ele é um PJ, mas ele é um ser humano, não é um ser. A forma de pagamento é nota fiscal, né? É um CNPJ, mas o que está lá dentro é um CPF. Né? A gente vai tratar o CPF, não o CNPJ. Então, esse aspecto é bem interessante e valeu a pena o questionamento. Acho que é só para a gente se atentar. Na hora que vocês estão elaborando um documento, vocês estão analisando uma norma, é ver se está dizendo trabalhador ou ver se está dizendo empregado, tá? Porque tem essa diferença. Então, o gerenciamento de risco deve ser para o trabalhador ou para o empregado, né? Então, se o meu gerenciamento de risco é para o trabalhador, o empregado está dentro, né? Porque está aqui, ó, pessoa física inserida em uma relação de trabalho, inclusive de natureza administrativa, como os empregados e outros. Então, os empregados estão dentro da definição de trabalhador, tá? Mas fiquem atentos, então, o que a norma pede para vocês, em que momento ela diz a palavra trabalhador e que momento diz o termo empregado. Eu acredito que alguns de vocês não tenham percebido essa diferença, né? Então, depois vocês dizem aí se vocês já tinham notado essa diferença, se não tinham notado, se isso é um ponto que destacou agora para vocês. Então, valeu a pena, né, o questionamento do nosso colega sobre o tema. Lembrando vocês, a gente estava com um probleminha no link, tá, gente, de inscrição dos cursos. A Marila até me atentou aqui, tá? Mas a gente já arrumou, então se vocês quiserem saber, fazer a inscrição do nosso curso de 9 horas, onde tem material bônus, tem maneira de inventário, plano de ação, roteiro de elaboração do PGR, checklist de PGR, né, outros documentos, né, aquela metodologia que eu mostrei ontem de avaliação de risco completa, além do treinamento de 9 horas, né, tá aqui na descrição do vídeo, embaixo aqui, tem os links para vocês acessarem a turma e também os links das minhas redes sociais, tá? Então, fiquem atentos lá, dá uma olhadinha, confere, qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bem? Eu espero que vocês se interessem também pelo nosso curso de 9 horas, eu acho que vai valer bastante a pena, que vai agregar muito conhecimento para vocês. Bom, o que nós vamos apresentar na data de hoje, no dia de hoje, né? A estrutura do inventário de risco, o que deve conter, no mínimo, né? Lembre que isso aqui é o mínimo, vocês podem aumentar isso de maneira significativa, de acordo com a realidade da sua organização. Isso é o mínimo necessário, tá? O plano de ação, com base em prioridades, então definir as prioridades como a gente viu ontem, dado para tomada de decisão, e o modelo das 5 práticas aplicáveis ao gerenciamento de riscos, isso para ajudar vocês a raciocinar e a pensar, né, no plano de ação, como vocês vão estruturar um plano de ação adequado para a sua organização. Nós brasileiros, né, como eu disse ontem, a gente tem um pouco de dificuldade no que se diz na hora de estruturar um plano de ação. A gente trouxe aqui algumas informações que podem ser bem úteis. Então a gente vai começar o nosso processo, né, para pensar no inventário de risco, lá no que a gente comentou ontem, que é identificar e analisar os riscos. Então identificar os perigos, né, que é a fonte do risco, né, e aí eu vou analisar os riscos. E eu preciso entender, né, sempre o que é risco de quê, para quem, né? Risco de quê? Para quem? É choque elétrico para quem? Né, descarga atmosférica para quem? É ruído para quem? Tá? Quem são o tal grupo de pessoas expostas a essa condição de risco? A atividade, né, eu tenho que pensar na atividade do trabalhador, nesse risco de quê, para quem, nesse processo de identificação e análise, eu tenho que compreender a atividade do trabalhador, o local, porque o local influencia, né, o ambiente de trabalho vai influenciar, entendam também que gestão de risco é para dar um ambiente salubre ao trabalhador, né, e a população exposta, quem são essas pessoas, quem são esses trabalhadores que estão realmente expostos a essa condição de riscos. Então a gente já começa aqui a ter dados para pensar em construir um inventário de riscos. Muitas das vezes, ou praticamente todas as vezes, a gente tem que ir a campo para buscar esses dados. Se a Liliane ela tiver aí, ela vai saber qual que é a metodologia aplicada, né, Liliane? Se ela já tiver chegado, ela vai saber qual que é a metodologia que a gente brinca nas nossas lives lá pelo Instagram. Então, eu tenho que ir a campo, tá? Buscar informações, buscar dados. O
Vou pegar como exemplo aqui uma atividade que talvez todos vocês conheçam, né. Um trabalhador atua como servente de pedreiro. Na minha carreira, gente, eu fui servente de pedreiro por 3 anos, então eu conheço bem essa atividade, né, uma atividade que eu conheço bem os riscos, né. E o pedreiro está auxiliando em uma atividade de montagem de forma numa construção de parede. Então essa é a atividade, a gente pensando que o trabalhador lá na minha empresa tem um servente, um pedreiro que atua nas manutenções e pequenas obras internas, né, quais são os riscos que ele está exposto? Risco de quê? Né. Quais os riscos, gente? Vocês conseguem observar numa função como essa, né, não sei se vocês conhecem esse tipo de atividade, né, mas quais são os riscos que vocês conseguem observar nessa atividade? Trazem aí no chat para mim, né. Alguém pode aí trazer quais são os riscos que a gente consegue observar nessa atividade de servente de pedreiro? Será que esse cara nessa obra, nessa situação, ele tem trabalho em altura? Será que ele tem risco de ferimentos? Será que tem animais peçonhentos, né? Ah, radiação. Aí a Juliano trouxe aqui radiação, mas radiação ionizante ou não ionizante, né? Tem fatores ergonômicos. Eu acho um detalhe interessante, né? Que quando a gente traz um risco físico, aí quem tiver algum ergonomista aí também na nossa live, por favor, até me complemente, mas é engraçado quando a gente traz um risco físico, um agente físico, né, a gente divide ele em calor, vibração, ruído, entre outros. Quando a gente vem para um risco ergonômico, a gente chama ele de ergonômico. A gente não divide ele em posturas por longos períodos, trabalhos sentados por longos períodos, esforço repetitivo, esforço intenso, né? É muito comum a gente pegar e não dividir o risco, né? Vamos dizer assim, não trazer as outras categorias dentro que está o ergonômico. Né? Então é interessante a gente pensar. Então, eu vou pensar aqui que alguns trouxeram aí radiação, né, outros riscos, o contato com o cimento, que é um produto químico, né, muitas vezes até discute se é insalubre, se não é insalubre, mas não vamos entrar nesse mérito aqui, senão a gente não sai hoje dessa discussão. Então, é risco de quê? Para quem? Então, eu posso pensar aqui, ele pode estar risco de prensamento, será que ele tem risco de prensamento? Será que ele tem um risco de corte? Ah, mas corte com o quê? Mas será que ele usa uma maquita, uma máquina para cortar o bloco, né? Pode ter risco de perfuração? Será que esse vergalhão no transporte, no manuseio ou na utilização de pregos ou arame, ele pode ter sua mão perfurada? Tem esforço físico? Quanto pesa um bloco desse? Né? Tem bloco de 20, né? Tem bloco de 10, mas tem bloco de 20. Bloco de 20 é um peso para você transportar o dia inteiro. Né? Tem a postura inadequada? Então, vou entender, vou fazer essa identificação e análise e para passar para a etapa seguinte, né, que é aquela que a gente discutiu ontem bem a fundo, né, que é a avaliação e classificação de riscos. Após a avaliação, os riscos ocupacionais devem ser classificados, né, observando o item 1.5.4.4.2, para fim de identificar a necessidade da adoção de medidas e elaboração de um plano de ação. Então, olha, a gente fez aquele processo ontem de avaliação e a classificação do risco para saber se ele precisa ir para o plano de ação. Né? Voltando ao exemplo anterior, né, a imagem anterior, deixa eu só voltar aqui que eu fui para frente. Né? Quais desses riscos aqui eu preciso realmente implementar uma nova ação? Né? Quais delas ainda precisam ser tratados? Eu vou no meu plano de ação, após o processo de avaliação e classificação de riscos, eu consigo pensar nessa estrutura. Pensei na avaliação de risco, então eu vou entender as definições de probabilidade, né? Vou ver, multiplicar probabilidade vezes severidade, eu vou ter uma classificação do risco e eu posso classificar entre essa categoria ou outras, tá? A gente pode chamar de risco extremo, risco inaceitável, né? Risco aceitável, intolerável, tolerável, né? É desprezível, trivial, a nomenclatura você define na metodologia, tá? Gente, aqui é só um exemplo, vocês não têm que seguir isso aqui na risca não, tá? Mas aqui eu tenho a minha metodologia que eu mostrei, eu tenho aqui o risco extremo, risco alto, risco médio, risco baixo, e aí eu tomo uma decisão que vai me obrigar ou não a ir para o plano de ação. Vou precisar inserir uma medida no plano de ação ou não, tá? Então comecem a observar que nós estamos seguindo uma lógica. Quando eu fiz isso, aí eu já sou capaz de passar para a etapa seguinte, né? Que vai para a estrutura básica do PGR. Eu até dei uma melhoradinha nesse slide que era da semana do primeiro dia, que eu coloquei o item que traz, né? Nós temos o item que vai tratar do GRO, o item que trata do PGR, eu lembro disso para vocês que tem que ter um objetivo, o item que trata do inventário,
né? E o item que trata do plano de ação, tá? Então, eu tenho que ter uma metodologia, como já discutido, e hoje a gente vai trabalhar aqui como definir a prioridade no plano de ação, prazos no plano de ação. A gente vai trabalhar um pouco mais desse aspecto, dessa estrutura básica. É claro, gente, que aqui, ó, além do inventário de risco e plano de ação, eu posso ir puxando outras coisas que se fizerem necessárias dentro da minha empresa. Eu posso já puxar aqui um plano de resposta à emergência, não tem problema algum, não vai ter mal nenhum. Né? Eu puxei aqui, o meu PGR seria composto de inventário de risco, plano de ação e plano de resposta à emergência. O plano de resposta à emergência pode ser à parte, também não tem. O importante é que você responda essa emergência de maneira adequada. Vamos lá então, vamos discutir o inventário de riscos aí, tá? Lembrando, tá, gente, que no finalzinho a gente faz as pausas, mas podem mandar para as perguntas. A Marila fica ali só salvando as perguntinhas, jogando para um cantinho, tá? Mas o inventário de riscos ocupacionais, os dados daquela identificação dos perigos que nós já fizemos, que nós fomos para campo, analisamos, conseguimos identificar os perigos, né? E depois a gente fez uma avaliação dos riscos ocupacionais, devem ser consolidados, ou seja, eles vão para dentro de um inventário de riscos, né, onde eu vou ter essas informações. A gente, por exemplo, faz um inventário, quando alguém falece da nossa família, né, a gente tem que fazer um inventário de patrimônio, né, ver tudo que aquela pessoa tinha, né, eu tenho que fazer um inventário, às vezes, para saber o que, que tem na minha empresa. E aqui não é diferente, a gente está fazendo um inventário, levantando quais são os riscos que tem dentro da empresa. Às vezes, na minha empresa tem 10 riscos, às vezes na empresa da Nicole tem 20, na empresa da Natália tem 40, e aí vai. É o inventário de risco de cada organização. Cada organização tem o seu inventário. Isso vai ter que ser tratado. Uma tem espaço confinado, a outra não tem. Uma tem trabalho em altura, a outra não tem. E assim sucessivamente, tá? Então, eu vou inventariando, realmente saber todos os riscos que tem dentro daquela empresa. A pessoa que entra da porta para dentro, ela vai estar ciente dos riscos que tem ali dentro, tá? Então, isso vai ser consolidado. Então, na hora que a gente vai pensar, agora eu vou fazer o inventário de riscos, eu vou estruturar o inventário de riscos definido pela norma. Vamos lá, pegar só o que a norma pede, tá, gente? Aqui é o que a norma pede. O inventário de riscos ocupacionais deve contemplar, ao detalhezinho aqui, negrito, né? No mínimo, as seguintes informações. Caracterização dos processos. O que é processo, né? A gente tem que entender o que é processo. É aquele conjunto de atividades que a gente realiza para atingir um objetivo. Então, qual é o processo? É o processo de fabricação de peças. Eu até peguei um filmezinho aqui, até coloca aí no chat quem já assistiu Tempos Modernos na época de curso técnico, engenharia ou curso de ergonomia, né? Acho que quase todo mundo assistiu esse negócio. Pelo menos aqui em Minas Gerais a gente tem esse hábito de assistir Tempos Modernos, pelo menos na minha região, né. Então, olha lá, o Charlie Chaplin ele tem um processo ali de fabricação de peças, né, ele tem que apertar os parafusos, ele tem que ajustar, né, tem uma esteira, então, como é que funciona esse processo produtivo? Apesar que muitas empresas, apesar desse filme, se eu não me engano, ele é de 39, alguma coisa assim, né, ainda tem muitas empresas que parecem, né, estar nesse mesmo aspecto de linha de produção, né, dessa época. Então, espera aí, caracterizar o meu processo. É um processo de escavação, é um processo de fabricação de peças, é um processo de soldagem, é um processo de manutenção predial. Que processo é esse? E o ambiente de trabalho, né? Qual é o ambiente de trabalho? É uma sala administrativa. A gente discutiu muito descrever ambiente de trabalho em épocas de e-social, né? Eu acho que tinha até o campo com muito caracteres para descrever o ambiente de trabalho. Hoje eu acho que está até um pouquinho mais resumido. Mas tem que ver o ambiente de trabalho, ver as características do ambiente de trabalho. Ele é bem ventilado, ele é bem iluminado, né? O piso é escorregadio, não é escorregadio, né? Tem risco para um operador de pá carregadeira? Não tem. Ele é nivelado? Ele não é. Então tem que entender esse ambiente de trabalho, como que ele funciona. É céu aberto? É ambiente coberto? O cara trabalha em torre, onde ele tem o risco de uma descarga atmosférica? Ou ele trabalha num ambiente fechado que é quente e precisaria de um ar-condicionado, de um sistema de exaustão, um sistema de ventilação. Então, eu analiso o processo e o ambiente de trabalho. Depois eu vou ver a caracterização das atividades, né? Quais são as atividades realizadas por aquele trabalhador ou aquele grupo de trabalhadores, né? Que atividades que ele desenvolve? Ah, ele é servente pedreiro, então ele prepara argamassa,
ele prepara concreto, ele opera betoneira, ele ele transporta sacos de cimento, ele transporta cargas de piso e porcelanato, né, ele aumenta aquele guindastezinho, né, aquela talha para construção civil, que sobe material. Olha, eu já comecei a entender aqui, ó, que ele está exposto, ele precisa de treinamento na operação de bitoneira, ele tem ruído, ele manuseia produtos químicos, né, que é o cimento, ele vai ter contato com umidade, porque ele faz atividade de concretagem, então a gente vai ter que pensar em botas de PVC. Ele tem um risco relativo à perfuração devido ao tipo de atividade que ele tem também. Então eu comecei a descrever, ver as características da atividade, e isso já me trouxe à luz, né, diversos riscos dessa atividade, né, dessa condição que a gente está analisando. Assim como a gente fez ontem na operação da plataforma móvel elevatória, né, então a gente vai fazendo isso no passo a passo. Então, caracterização dos processos e ambientes de trabalho, caracterização das atividades e, né, e o que o trabalhador faz. Eu costumo dizer no treinamento de investigação de acidente, né, como é que a gente vai conseguir dizer em que momento o sistema teve uma falha, o processo teve uma falha, que levou ao acidente, se a gente não conhece o processo? Então, como que a gente vai indicar em que momento do processo tem uma falha se a gente não conhece o processo? Isso traz muito bem aqui dentro da NR1, tá? Então eu preciso entender o processo de uma maneira geral. Ainda, o que deve contemplar? Descrição de perigo, ou seja, descrever qual é o perigo que nós identificamos nas etapas anteriores. E possíveis lesões, o que aquele perigo pode causar? Lesões leves, perfuração, corte, perda auditiva, intoxicação, explosão. O que ele pode... explosão não vai ser lesão, desculpe, tá, gente? Fatalidade, né? Queimadura. O que isso pode causar? Câncer, né? Outro dia eu fui fazer um PPRA, né? Ainda PPRA. Outro dia não, alguns meses, né? E o produto químico que o trabalhador utiliza, né, é uma cola de vulcanização. Não sei se alguém aí trabalha na área de mineração, que tem correia transportadora, mas dê uma atenção especial a essas colas de vulcanização, tá? Que só nelas eu encontrei, se eu não me engano, 3 agentes que são considerados, né, agentes cancerígenos, numa única cola, tá? Então fiquem atentos, por exemplo, é um produto químico numa embalagem de 1 litro, né, mas altamente danoso à saúde do trabalhador. Né? Então a gente fica preocupado, às vezes, uma grande quantidade de produto químico, mas uma embalagem pequena traz grandes riscos, tá? Então é um problema. Tem que conhecer, então, quais são as lesões causadas por aquele agente químico. Olha como isso aqui é um pouquinho complexo, parece fácil, mas, por exemplo, o que causa o chumbo? O que causa o benzeno? O que causa a amônia, né? O que cada agente químico desse causa? Os mecânicos são um pouco mais fáceis de avaliar, né? Porque geralmente eles causam lesões. Os agentes mecânicos, os riscos mecânicos, eles são mais fáceis de avaliar porque eles causam lesões. Os químicos já abrem um pouco mais. O frio, o que ele pode causar? Quando a gente vai para os físicos, né? O ruído, a gente já fala de perda auditiva, né? Mas e os outros? E a vibração? E um cara que trabalha num ambiente frio e com vibração? São 2 fatores combinados. A chance desse cara ter uma doença é bem maior do que o cara que trabalhou só no frio ou só exposto à vibração, tá? Com a identificação das fontes ou circunstâncias. É a fonte ou a circunstância. Eu acho que aqui no legislador, na hora que ele escreveu, né, pensando muito nos aspectos econômicos também, ou nas atividades onde tem riscos pontuais, eventos que podem acontecer, como uma explosão. Descrição de riscos gerados pelos perigos. Quais são os riscos gerados por cada perigo? Qual a indicação de grupos de trabalhadores? Olha aqui, olha o termo, né, que a gente discutiu, né? Aqui a palavra trabalhador já apareceu 2 vezes, né? Não apareceu empregados, apareceu trabalhadores 2 vezes. Sujeito a esses riscos. Descrição de medidas de prevenção implementadas. Olha, então eu tenho que descrever os perigos, possíveis lesões, identificação da fonte ou circunstância, descrição dos riscos, indicação do grupo dos trabalhadores expostos, descrição das medidas de prevenção já implementadas. O que a empresa tem por risco identificado. Para cada risco, seja ergonômico, físico, mecânico ou outro, eu tenho que identificar quais são as medidas. Então, eu peguei aqui um exemplo, eu tentei, tá, gente? Me desculpe. Ô, Marila, vê se você consegue deixar a tela maior para a turma aí, fazendo eu sair de cena, né? Eu tentei aqui, tá, a gente dar uma encurtada, apaguei algumas colunas, algumas linhas, para ver se ficava melhor para vocês visualizarem, tá?
Mas olha aqui, um inventário de risco bem simples, tá? Bem parcial aqui, parcial, tá, gente? Mas só para mostrar os tópicos que a gente tratou, tá? Eu tenho aqui, eu coloquei os dados da empresa, mas ó, processos envolvidos. Eu vou descrever os processos que estão envolvidos. Código, né, e nome do GHE, ou eu posso colocar função, aqui coloquei até GSE, porque grupo GHE ou GSE vai depender da nomenclatura, né, a ser adotado, que é adotada pela empresa, né, mas grupo similar de exposição ou grupo homogêneo de exposição. Total de empregados, terceiros, empregados ou terceiros, eu posso colocar aqui total de trabalhadores próprios, ou empregados, aliás, né, total de empregados e total de trabalhadores terceiros expostos, porque eu posso ter outras pessoas que não os meus empregados expostos, tá? Descrição das atividades, tarefas desempenhadas. Então, vou descrever aqui, entender melhor. Ah, Wesley, mas eu já descrevi isso lá atrás no PGR. Então, você menciona, vide descrição das atividades na página 10, por exemplo. Vide descrição das atividades na tabela 3. Descrição do ambiente fechado, não precisa do ambiente de trabalho, desculpe, descrição do ambiente de trabalho, mas eu não preciso escrever uma descrição longa, né, com 1000 caracteres, não tem necessidade, mas escreva os pontos que são fundamentais para aquele ambiente de trabalho. Se é coberto, se tem boa ventilação, se tem boa iluminação, né, pelo menos o que é relevante. Metodologia para avaliação de riscos. Para a pessoa que vê seu inventário, souber a metodologia. Ah, eu usei a metodologia que eu usei, é uma metodologia americana chamada tal, tal, tal. Coloquei aqui. Ah, metodologia. No meu eu coloco assim, ó, vide matriz de risco no PGR, parte de introdução. Então, descreva aqui, a pessoa vai lá, ela vai ver a metodologia, tá? Eu descrevo aqui qual a metodologia que eu utilizei, tá bom? Então, esse é um cabeçalhozinho mínimo, assim, para um inventário de risco. Estou dizendo aqui o mínimo. Pode ter outras coisas sim, tá, gente? Setor, posso colocando outras coisas assim, que forem necessárias. Equipamentos operados, eu posso colocar, tá? Isso aqui é sempre o mínimo. Perigo, fator de risco ocupacional ou fonte. Ah, equipamentos móveis, operação da plataforma elevatória. Vocês vão ver que até aqui está o termo anterior, né? Foi quando foi feito. Atividades realizadas. Ah, operação e deslocamento em área interna da empresa para atividade de instalação e manutenção elétrica. Ah, eu já tenho uma noção, esse cara é um eletricista. Ah, qual o risco nós estamos analisando? Ah, estamos analisando a questão envolvendo o tombamento. Ah, beleza, tombamento. O que um tombamento pode causar? Ah, pode causar ferimentos leves, a depender da altura, ferimentos graves e até uma fatalidade, dependendo da condição. Ah, mas olha, que medidas de controle existem hoje na empresa? Não é o que você deseja, tá, gente? Prestem atenção. Aqui não é as medidas de controle que você acha que deve implementar. Primeiro você vai analisar as que existem, depois você vai lá no plano de ação e coloca as que estão faltando. Hoje, nessa empresa aí em questão, tem inspeção pré-uso da máquina, então tem um checklist de pré-uso, né, tem o uso de cinto de segurança com talabarte em Y, até pode apagar isso aqui, porque aqui tinha outros riscos, eu dei uma resumida e esqueci de apagar. Porque o cinto de segurança não impacta no risco tombamento, né, da máquina tombar, não vai tombar com cinto, sem cinto, então eu entendo que não influencia diretamente o risco tombamento. Então a gente poderia até riscar ele daqui, sem problemas, tá, gente? Monitoramento da validade do treinamento de operação de máquina. Ah, é 2 anos nessa empresa. Ah, o cara que tem treinamento diminui, de uma certa maneira, a chance de tombar a máquina, porque ele sabe operar. Assim eu entendo. Realizado conforme a NR 18/12 também, com carga horária de 20 horas. Assim que a empresa faz. É teórico e prático. Ah, beleza, então eu entendi aqui. Manutenção periódica e preventiva a cada 200 horas de operação. Bom, se a máquina tem manutenção em dia, isso também pode reduzir o risco dela tombar, porque os pneus estão adequados, o sistema dela está adequado, o sistema hidráulico está ok, né? A operação está funcionando, ela não está funcionando aos trancos. Ótimo. Controle de calibração de desgaste de pneus. Ó, controla também a calibração e desgaste. Realização de análise de risco. Antes de operar, faz uma análise de risco. Avaliação de piso e adequação para movimentação. Se o piso não está adequado, eles acionam o operador da pá carregadeira, ele vai lá e adequa. Proibição de operação com chuva. Tem essa proibição no procedimento. Tá? E em locais com baixa iluminação. Se tiver mal iluminado, não opera.
A máquina tem um inclinômetro. O inclinômetro é uma das medidas melhores que a gente achou até agora para entombamento aqui. A mais forte que tem, a mais importante até agora aqui, no meu ponto de vista, é o inclinômetro, que é com sensor, é claro, né? Porque quando ela começa a ficar num certo desnível, ela trava, ou ela indica para o operador: ó, não vai, porque tem risco de tombamento. Essa aqui, para mim, até agora, é a melhor medida de controle, tá? E tem também manutenção de vias, o pessoal mantém as vias lá em perfeito estado, tá. Então esse aqui é um exemplozinho para vocês conseguirem visualizar, tem alguns errinhos aqui, mas é porque eu tentei reduzir hoje e acabou que eu não consegui formatar tão bem assim para vocês, mas acredito que a ideia final é, se vocês conseguissem compreender. Olha, vocês têm que descrever as medidas de controle para cada risco. Aqui eu descrevi só para tombamento. Se esse cara está exposto a 15 riscos, eu vou descrever as medidas de controle para 15 riscos, tá? Analisando caso a caso. Ok? Tá fazendo sentido aí, gente? Como é que tá? Até sair aqui da tela cheia, deixa eu ver como é que tá a turma. Pessoal, tá fazendo sentido aí para vocês? Eu sei que alguns estão colocando aí que não tá com a imagem muito boa, mas aqui já tá no máximo de resolução. A tela minha aqui tá no tamanho maior, tá, gente? Posso tentar dar um zoom? Deixa eu ver. Espera aí que eu vou tentar dar um zoom aqui para ver se melhora um pouco mais para vocês. Ó, vou dar um zoom, vai aparecer aí para vocês. Ó, tudo que eu falei com vocês, ó, empresa, processos envolvidos, código, CGE, descrição das atividades, descrição do ambiente de trabalho, a metodologia, tá? Vou arredar aqui, ó. Total de empregados expostos, perigo ou fator de risco ocupacional, atividade realizada, riscos, danos possíveis. Olha, tudo isso é o que eu li lá atrás que a norma pede, gente. Eu simplesmente coloquei na tabela, eu não estou inventando roda, tá? Eu simplesmente peguei o que a norma pede e coloquei na tabelinha Excel, ué, tá? Medidas de controle existentes, ó. Aqui eu descrevi, então, o perigo, tá? Ó, coloquei a atividade realizada, o risco de tombamento, os danos possíveis à saúde, as medidas de controle existentes, tá? Para aquele risco, pronto. Então eu atendi, tá, gente, as primeiras, informações solicitadas no inventário de riscos. Espero que agora tenha ficado um pouco melhor a visualização para vocês, tá? Mas é tudo que eu expliquei para vocês, só uma forma de vocês conseguirem visualizar essa informação. Deixa eu até dar uma olhadinha no chat aqui. Pessoal, melhorou aí um pouquinho? Conseguiu visualizar? Conseguiu? Ah, beleza. O pessoal falou que no computador a resolução tá boa, tá? O Frederico colocou aqui, Wesley, onde se lê empresa é matriz e quando for terceira posso abrir uma outra linha e colocar. Pode, aqui é empresa, você pode estar fazendo. Porque a norma, né, gente, ela fala que a contratante pode elaborar o programa de gerenciamento de risco para a contratada. Ela pode já colocar, já pode fazer esse levantamento de risco da contratada. Então, eu posso colocar aqui. Aqui não é a empresa matriz, mas é aquela empresa é o porteiro, né? A empresa que trata de vigilância. Posso, gente, posso, tá? Ou eu posso citar, tá bom? Então aqui essa nomenclatura empresa é só para identificação, mas aqui eu posso colocar a empresa terceira, sim, se eu quiser fazer o inventário, eu posso colocar que é o inventário de risco do MEI Pintor. Então vocês vão ter que definir. O importante é que vocês façam e a pessoa que pega o seu inventário, o seu programa, ele consegue entender de quem ele é, sabe? Para que ele é, quais os riscos levantados. Então isso é que é a parte importante. Então o que deve conter no inventário? Ainda não acabamos, tá, gente? Ainda não acabamos. Ó, dados da análise preliminar, tá? Ou monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos, biológicos e resultado das avaliações de ergonomia nos termos da NR17. Então, os resultados que eu tenho de uma análise ergonômica, eu consolido dentro do inventário, tá? Então, o que, que eu tenho lá de... eu já medi lá o ruído de conforto, tá? Então, eu já posso mensurar ele dentro do meu inventário de riscos. Olha aqui, é o que a norma está dizendo. Dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados das avaliações de ergonomia nos termos da NR 17.
Ah, não acabou, gente, tem mais um pouquinho. A avaliação dos riscos. Olha por que ontem eu trabalhei com vocês a avaliação de riscos, né? Avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação. Então eu só consigo fazer o plano de ação se eu fizer avaliação de riscos. Não dá para fazer plano de ação sem fazer avaliação de risco. Uma coisa segue a outra, tá? Então isso aqui a gente trabalhou bastante ontem, onde eu vou ter que avaliar e classificar os riscos, analisando probabilidade e severidade, e a partir disso eu vou fazer meu plano de ação. Então é um item obrigatório, tá? Critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão. Olha, gente, eu falei com vocês ontem, a avaliação de risco é dado para tomada de decisão. Não é eu que inventei, mas todo sistema de gerenciamento de risco, qualquer sistema de gerenciamento que vocês pegarem no mundo, é dado para tomada de decisão. E a norma NR1 não podia fugir. Ela não tinha como ela criar uma coisa totalmente diferente nesse aspecto, né? Ela teve que se adaptar à gestão de risco ocupacional. Então, critérios adotados para avaliação dos riscos e tomar de decisão. Então, vocês têm que colocar lá no inventário quais foram os critérios. E aí você pode colocar, vide matriz de riscos na página tal, vide procedimento de avaliação de risco para tomar de decisão, anexo 2. Bom, vocês que vão definir. Né? Então, vocês vão ter que só referenciar, que a pessoa que pegar seu inventário vai saber como você classificou o risco, tá bem? Então, isso é importante. Será que é somente colocar uma matriz de risco, né, só um desenho de uma matriz de risco? Vocês viram ontem que não é, na hora que a gente colocou só uma matriz de risco, deu erro nas avaliações. Sua metodologia será o achismo ou vai ser uma metodologia, né, que seja, no mínimo, semi-quantitativa ou uma metodologia que tenha lógica, né, que tenha critérios técnicos, tá? Quem ler o seu programa, a pessoa vai chegar a uma mesma conclusão, uma conclusão semelhante no seu processo de avaliação de riscos. Uma tomada de decisão é feita com base em dados e sua avaliação precisa ser boa o suficiente para que a organização tome a melhor decisão. Quem toma a decisão é a alta direção, você constrói os dados, né? E a alta direção pode tomar uma decisão baseada nos dados que vocês trouxeram à luz. Sugiro também colocar, né, colocar também as ações a serem implementadas. Né, não tem lá, mas eu posso colocar, abrir uma coluna depois, agora, ações a serem implementadas. Então, eu coloquei o mínimo que a norma pediu e coloquei uma coluna adicional. Ah, eu posso colocar que se aquela medida é administrativa, se é coletiva, se eu posso colocar um monte de coisa, gente. Mas eu tenho que atender primeiro o que a norma pede. Eu posso colocar tempo de exposição, eu posso colocar se a exposição habitual, permanente, intermitente, eventual, eu posso colocar trajetória, eu posso colocar um monte de coisa. Mas pelo menos eu tenho que colocar isso aqui que o inventário está pedindo, tá? Fechando aqui o inventário de risco, até dar uma olhadinha rapidamente aqui nas. Você tem alguma questão aqui que eu consiga responder rapidamente, né? O Rodrigues colocou aqui, né, o Rodrigues Costa, a empresa utiliza o KNAI preponderante. Qual KNAI colocar na documentação? O principal do CNPJ ou o preponderante? Aquele cujo que a empresa tem maior número de funcionários alocados. Então, eu entendo, né, a norma fala KNAI principal, né, ela sempre tratou dessa maneira. Agora, se o KNAI, talvez, se o KNAI principal dele está muito divergente do preponderante, talvez ele tivesse que trocar, porque a atividade dele não é essa principal, né? Então, talvez essa não seja a principal, talvez tenha que ter uma coerência entre principal e preponderante, porque o preponderante pode ocorrer em algum momento, naquele mês tem um pico e você contrata, né? E você contrata uma pessoa, você contrata um número grande de pessoas naquele momento, e aí você tem um pico. Mas agora, se todo mês o preponderante não é o principal, eu acho que eu não sou especialista em KNAI, né? Mas eu acho que tem alguma coisa, acredito que tem alguma coisa errada, porque o principal, então, não é esse, é outro, né? Então, acredito que seja nesse aspecto. Se alguém até entender melhor mais de KNAI do que eu aí, né? Eu acho que vincula muito a questão da Receita Federal, porque tem tributação conforme o KNAI, acho que tem algo de errado, você está tendo muita divergência, tá? Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver. Antes da gente passar para o plano de ação. Ok, eu acho que é por aí. Se aparecer mais alguma, a Marília está separando lá. Né? Então, se eu esquecer de alguma coisa, vamos tratar então do plano de ação nesses 15 minutos restantes aí de live.
plano de ação. Fizemos o inventário, né? Fizemos as etapas bonitinhas, perfeitas, os riscos bem avaliados. Agora somos capazes, né, de pensar num plano de ação. Não é um cronograma, gente. Cronograma de PPRA, esquece, aquilo é passado. Vamos pensar em plano de ação. Plano de ação tem robustez, tá? Vamos pensar aqui. Então vamos falar sobre plano de ação. O propósito do plano de ação, gente, para a gestão de riscos é detalhar as opções de tratamento escolhidas para serem implementadas, ou seja, o que eu escolhi. Nos processos de eliminação, redução e controle dos riscos, é recomendado que um plano de ação indique de maneira clara a ordem em que as ações de gerenciamento de risco serão implementadas. As ações devem ser integradas aos planos e processos de gestão da organização, em consulta com as partes interessadas apropriadas. Então, é claro, quem tem que decidir o plano de ação, a gente tem que pensar o seguinte: é a organização, né? A gente elabora o plano de ação, mas quem aprova é a organização, porque o dinheiro não sai do nosso bolso, né? O dinheiro, desculpei aqui que eu passei rápido aqui. O dinheiro não sai do nosso bolso, né? Sai da organização. Então, ele tem que aprovar esse plano de acordo com também essas questões de investimento, seu plano de investimento. A organização deve elaborar um plano de ação indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, ou seja, as novas medidas que precisam ser implementadas, porque elas não existem, as que existem e precisam ser aprimoradas ou mantidas, conforme o subitem 1.5.4.4.5. Ou seja, gente, eu posso ter 2 cronogramas, 2 planos de ação. Um plano de ação com as ações a serem introduzidas e um plano de ação para as ações a serem aprimoradas ou mantidas. Posso, tá? Para as medidas de prevenção, devem ser definido um cronograma, mas não só o cronograma, formas de acompanhamento e aferição de resultados. Tá? Então, tem que ter prazos e acompanhar e verificar os resultados. Tudo isso faz parte, então, da estrutura do plano de ação. Então, eu posso pensar em ações, né, no mínimo, tem outros pontos, tá, gente? Eliminar os perigos ou combater os riscos na fonte, remover essa fonte. Então, talvez a melhor ação seja eliminá-lo, tá? Ao invés de você pensar em EPI, você elimina ele, às vezes é possível. Reduzir o risco, mudar a probabilidade, ou seja, reduzir a probabilidade, né? Ou mudar as consequências, reduzir as consequências da exposição àquele agente, àquele risco. Utilizar controles de engenharia e reorganização do trabalho. Vou pensar em medidas de engenharia para melhorar o ambiente produtivo, né? E também reorganizar o trabalho. Às vezes, só a forma de reorganizar elimina um determinado risco. Adoção de meios de controle individuais aqui no último momento, né? Ou em caráter emergencial, ou enquanto ainda estou implementando as medidas de engenharia, proteção coletivas ou outras, né? Não esqueça da questão da organização do trabalho, que entra medidas administrativas, reduzindo o tempo de exposição. A gente faz isso, por exemplo, para calor. É muito comum, né? A gente reduzir tempo de exposição. Posso pensar num plano de ação 5W2H, pode, é o quê, por quê, quem, quando, como, né? Mas eu acho que ele ainda é pouco. Sinceramente, eu acho que um 5W2H em termos de segurança do trabalho, eu ainda acho que pode ser pouco, tá? É igual falar método 5 porquê para investigação de acidente, é pouco. Você não vai achar, muitas das vezes você não acha a causa raiz em 5 porquê, às vezes você precisa de 15 porquê, né? Eu posso inserir, por exemplo, eu puxei aqui azulzinho, né? O objetivo da ação. Vou puxar a classificação daquele risco que pede ação. Aqui é requisito legal, desculpe o erro de digitação também, requisito legal, tá? Então, olha, é o 5W2H, mas com um upgradezinho, eu trouxe outras coisas que eu julguei necessário no meu plano de ação, tá? E aí eu vou trazer para vocês, não sei se alguns de vocês aí já leu o meu e-book, né, quem já leu, por acaso leu, não são muitas pessoas, mas, eu fiz um e-book só sobre plano de ação, que é um modelo das 5 práticas aplicáveis à estruturação do plano de ação para o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, é o modelo das 5 práticas aplicável ao plano de ação. Eu vou explicar ele para vocês. No final, vocês vão me dizer se faz sentido, se não faz sentido, se faz lógica ou não faz lógica, né? Mas é porque primeiro eu vou explicar por que eu resolvi escrever esse e-book, esse modelo das 5 práticas, né? Porque nossa segurança do trabalho sempre reclamamos que a gente tem poucos recursos, né, para investir em SST. Então, esse modelo, né, das 5 práticas, eles visam ajudar a gente a buscar novos recursos ou liberar recursos ou utilizá-los de maneira mais eficiente no processo de gestão, tá? Então, essa é a ideia, da onde nasceu a dor
vamos dizer assim, a dor que me fez criar esse e-book, né? Essa questão de recursos que a gente sempre reclama que tem poucos recursos em SST. É claro que aqui no meio da live pode ter um cara aí que vai dizer: não, na minha empresa não falta dinheiro para investir em SST. Poxa, bom para ele. Fala o e-mail que a gente vai encaminhar o currículo, né, vamos mandar o currículo para lá, porque é lá que a gente quer trabalhar. Mas eu sei que não é a realidade da maioria das empresas, ainda mais num país como o nosso, que a gente enfrenta uma crise por mês, né. Então eu sei que não é a realidade da maioria das empresas. Então o modelo das 5 práticas deve ser empregado para a elaboração de um plano de ação, de maneira que possibilitar, né, utilizar meios, né, de maneira mais eficaz, né, utilizar de maneira mais eficaz os recursos que estão disponíveis e também desenhar um plano de ação mais adequado a cada organização, pensando muito naquilo que eu tenho muito para mim, que cada organização é um indivíduo, né, ela tem a sua vida, né, de certa forma, ela responde aos cenários de uma maneira diferente. Então, o modelo das 5 práticas, eu vou puxar um zoom aqui que agora, né, acho que vai ficar melhor para vocês, tá? Vou deixar primeiro num zoom, amplo, depois eu aproximo, tá? Então, o modelo das 5 práticas aplicável ao gerenciamento do risco, né, no plano de ação, ele é baseado em 5 medidas, né? Eu tenho criar, que aqui é o primeiro, eu tenho revisar, elevar, reduzir, eliminar. E dos lados aqui eu tenho os pontos frios e os pontos quentes, né. Os pontos quentes são onde eu atuo e tenho maior resultado. Os pontos frios eu vou investir, mas o resultado é pouco, tá. Nessas 2 setinhas, eu tenho a setinha amarela, porque é o seguinte, quanto mais ações eu crio, elevo, eu consumo recursos. E eu falei com vocês na primeira aula que gerenciar riscos é gerenciar recursos, né. Então eu estou consumindo recursos, seja horas, seja dinheiro investido, né, seja equipamento, então existe um consumo de recursos. Então, meu número de recursos vai sempre diminuindo, ou tende-se a diminuir, né. E do outro lado eu tenho reduzir e eliminar, cuja finalidade é liberar recursos para serem recursos que estavam sendo investidos em pontos frios, que estão trazendo pouco resultado, e investir novamente em pontos quentes. Então, criando um ciclo, né, de gestão de recursos no foco de gerenciamento de riscos, tá? Vou dar uma aproximada aqui. Então, eu tenho aqui criar, ó, que medidas de controle precisam ser criadas. Eu tenho revisar, que medidas já existentes que precisam ser revisadas. Você já tem medidas lá que precisam passar por uma revisão, porque tem 2 anos que você não a trata. Elevar, que medidas precisam ser aumentadas. Você já tem uma medida de controle e ela precisa ser elevada. Reduzir, que medidas existentes podem ser reduzidas. E eliminar, que medidas não são mais aplicáveis, aquelas que você e aqui dói o coração, né, aqui o profissional de segurança dói muito o coração quando eu falo que ele tem que reduzir uma medida de controle, mas ela não faz sentido mais, né, ou quando eu digo que: "Olha, isso aqui você pode parar de fazer, você não precisa fazer mais", né, gasta o seu tempo em outra coisa. Então isso é um princípio que a gente vai estruturar, tá. Eu vou trazer aqui alguns slides explicando um pouco mais, tá. Criar, e não é criar aleatoriamente, já: "Ah, eu vou criar uma ação aqui", não, espera aí, por que você está criando essa ação? Olha, após um processo de identificação de perigos, análise, avaliação e classificação dos riscos, quais medidas de controle precisam ser criadas? Então, depois que vocês já fizeram inventário, viu as medidas implementadas, já estudou, já entendeu o risco, o que, que precisa ser? Por exemplo, a instalação de uma proteção física, nos termos da NR12, na zona de risco do novo transportador contínuo instalado, né? E instalação de dispositivo para ajuste de tela no posto de trabalho. Então, eu coloquei uma ação, uma máquina e uma ação ergonômica. Eu preciso criar essa ação. Não existe e eu preciso criar. Só que quando eu falo que eu instalar uma proteção, eu vou gastar tempo para contratar, eu vou gastar mão de obra para construir, eu vou gastar dinheiro, né? Tudo isso vai consumir recursos. Revisar. Após o processo sempre de análise, avaliação e classificação dos riscos, quais medidas de controle já implementadas devem ser revisadas? Daquelas que eu listei lá da plataforma, quais delas precisam ser revisadas? Ah, Wesley, aquela manutenção preventiva que você colocou com 200 horas, na verdade, o fabricante não define isso não, você precisa revisar esses aspectos, tá? Adaptações de forma a se adequar às mudanças ocorridas nos processos, nas tecnologias e normas desde a última revisão. Não, mas aquela manutenção preventiva de 200 horas que você colocou era para aquele outro equipamento da marca X. A gente trocou a marca. Essa marca nova, ela pede a cada 180 horas ou a cada 300 horas. Ou seja, eu tinha uma ação que quando eu consultei o manual era de outro equipamento.
Auditar em campo as medidas que foram implementadas nos últimos 12 meses e sua efetividade em relação aos perigos. Você implementou uma ação há um ano atrás, ela ninguém usa. Você colocou uma linha de vida numa escada marinheira de 2 metros. Ninguém vai usar, né? Então você tem que pensar, opa, eu tenho que revisar, avaliar quais as mudanças em normas que implicam em alterações das medidas de controle já implementadas. Ah, saiu uma nova NR 33. Então, espera aí, tem que revisar as ações que eu propus para espaço confinado. Elevar, após esse processo, né, que eu fiz, né, que medidas já implementadas precisam ser elevadas ou melhoradas, de forma a reduzir ou a probabilidade ou a severidade do risco, de maneira a que se torne mais eficaz. Então, eu vou dar um upgrade naquela ação que já existe. Por exemplo, substituir uma proteção que era móvel de uma máquina por uma proteção fixa nos termos da NR12. Inserir um processo de inspeção a cada 2 meses nas proteções coletivas. Não tem inspeção, ou a minha inspeção é mensal, então eu tive que dar uma alterada, uma elevada nessa medida, tá? Por exemplo, treinamento de trabalho em altura, a carga horária é de 8 horas, mas depois que eu fiz a análise, a avaliação, vi os riscos, que eu classifiquei o risco como alto, eu decidi que preciso elevar a carga horária para 14 horas. Com base em qual norma? Nenhuma. Com base no seu processo de avaliação de risco que te levou a tomar essa decisão de aumentar a carga horária do treinamento. Mas lembre, você eleva, você consome recursos, tá? Então, esses são os 3 primeiros tópicos. Depois a gente vem o reduzir, e aí dói o coração. Alguns vão falar assim, mas como assim reduzir? Não é reduzir a Deus dará, mas após o processo de análise, avaliação e classificação dos riscos, quais medidas de controle já implementadas podem ser reduzidas, visto que o risco inerente se encontra no nível aceitável e não se justifica mudanças, né, de determinadas medidas de controle de grande complexidade, ou medidas de objetivos similares ou que não são utilizadas na prática. A redução dessas medidas não vão gerar aumento da classificação do risco, né? Por exemplo, reduzir a frequência de inspeção no meu extintor de incêndio aumenta o risco de incêndio? Eu estou infringindo alguma norma? Qual norma define que a inspeção tem que ser mensal? Entendeu? Ah, mas é uma área administrativa ou é uma área, né, de posto de combustível? Eu não tomei a decisão a Deus dará, eu fiz uma análise. E aí eu vi que o risco de incêndio naquela área é muito baixo. E historicamente, em 2 anos que eu estou na empresa, eu nunca achei um extintor com problema. Então eu tomei uma decisão baseada numa ação que eu estruturei, tá? Num processo que eu estruturei. Por exemplo, substituir os protetor aditivos que atenua 17 dB por um protetor aditivo que atenua 10. É claro que o 17 dB geralmente custa mais do que atenua 10. Então eu vou economizar dinheiro, vou investir lá na proteção coletiva, tá? Alterar a periodicidade do processo de inspeção mensal e trimestral, considerando que não está sendo detectado desvios. Porque eu gasto 1 dia para fazer a inspeção, é todo mês. Se eu subir isso para cada 2 meses, vai me liberar 1 dia por mês. Opa, esse 1 dia por mês, eu posso fazer aquela inspeção nas proteções fixas que eu não fazia. Tem mais resultado. Tem mais resultado. Eu consigo atuar em 2 riscos, né, sem muito problema. E o eliminar. Após o processo de análise, avaliação, classificação, né, quais medidas de controle já implementadas que atualmente podem ser eliminadas, né, considerando que os perigos e riscos foram eliminados. Você já eliminou um perigo, o risco está tão baixo, você usava protetor aditivo por aquele operador há 5 anos atrás. Tem 3 anos que você faz medição, que você avalia, o ruído está dando abaixo e o cara continua com aquele protetor aditivo, nunca deu uma perda auditiva, você sabe que o ruído está baixo e você continua comprando um protetor aditivo caro. Ah, Wesley, mas eu quero continuar a dar o protetor aditivo. Então, tudo bem. Então, faz o seguinte, compra um protetor de uma qualidade inferior, um valor menor, e vai te sobrar um valor que você vai investir na proteção coletiva, que você vai investir numa linha de vida, que você vai investir num cinto de segurança melhor. O que adianta? Você dá um protetor aditivo caro para trabalhador, num lugar que o ruído é baixo, e na hora que vai comprar um cinto para trabalhar em altura, você compra um ruim. Né? Então, espera aí, eu vou dimensionar isso. Não estou falando que não é para comprar, gente. Estou dizendo que você fez um processo de análise, avaliação e classificação de riscos detalhado, onde você estudou e chegou à conclusão que aquele risco já não exige uma medida de controle tão forte quanto você está fazendo.
Tá? Por exemplo, a eliminação da necessidade do treinamento de proteção aditiva após redução do ruído para 78 dB. Ah, não, mas eu não quero deixar de fazer o treinamento. Bom, coloque ele na integração, então, e faz ele talvez trimestral. O que vai sobrar horas para você dar um outro treinamento que é mais importante para o risco de soterramento. E aí, o de soterramento você faz anual. Nesse caso, falar dos riscos de soterramento é mais importante que falar de proteção aditiva, porque vocês detectaram que o risco de soterramento é muito mais alto. E até quero ver agora, né, que são essas 5 práticas, né, quero ver se faz sentido para vocês, vou até olhar aqui no chat, né. Pessoal, faz sentido esses aspectos no plano de ação? Faz lógica, tem coerência esse modelo das 5 práticas? O que que vocês estão achando, tá? Me digam aí, antes da gente falar aí do que se a gente atingiu os nossos objetivos hoje na live, né, mas quero só ver como é que está aí, se fez sentido para vocês, essa questão do modelo das 5 práticas. Ah, o Fábio aqui colocou: "Ó Wesley, mas o aumento da carga horária de 8 para 12 horas não iria cansar o trabalhador, estressar esse colaborador?" Claro que não, é só se o treinamento for ruim, porque assim, se você for falar assim, que se eu vou dar um treinamento bom de trabalho em altura, você tem assunto para 16 horas, você tem assunto, a questão é didática, as práticas, como é que você vai apresentar, porque um cara que trabalha montando andaime, em volta de um prédio, é diferente de um cara que sobe numa escadinha de 3 metros, né. Então fica interessante. O trabalhador é como a gente motiva o trabalhador a participar do treinamento, né, ele não vai por uma obrigação, ele vai por uma necessidade, ele sentir, né, que faz necessidade, tá. Abriu a cabecinha de vocês, então, essa questão do plano de ação, tô vendo aqui que o pessoal falou, "Ó, faz sentido, legal, é o modelo das 5 práticas". Ainda tem o princípio da barganha, mas depois eu passo para vocês, o princípio da barganha é porque é o seguinte, né, segurança a gente não negocia, mas quem sabe a gente pode barganhar, né. Por que que eu estou falando isso? Porque às vezes a hora que você deixou de dar aquele treinamento de proteção aditiva, você conversa com o empregador: "Empregador, eu eliminei treinamento de proteção aditiva a cada 2 anos, e eu passei para 3 anos, e com essa hora que a gente vai deixar de utilizar, eu vou dar um treinamento melhor de análise de risco. Eu vou dar um treinamento 1 hora a mais do trabalho em Aldura", ou seja, não mudou nada. O trabalhador ia parar 9 horas por ano e vai continuar trabalhando 9 horas por ano, parando para treinamento 9 horas por ano, não mudou nada. Só que nossa gestão foi mais efetiva e mais direcionada, tá. E vamos lá, para a gente finalizar, lá quem assistiu a primeira live, um dos primeiros slides foi o seguinte, né, foi o seguinte, eu falei que né, ação tem que ter um objetivo e o nosso treinamento tinha um objetivo. E eu quero que vocês me dizem, o Wesley atingiu o objetivo ou não atingiu o objetivo? Então vocês vão me dizer se a minha ação foi eficaz ou não foi eficaz, porque ela tinha um objetivo, né. Então vocês agora que vão dizer: "Ó, o treinamento, esse trabalheira sua Camarilla, foi eficaz ou não foi eficaz?", né. O nosso objetivo então era fazer uma introdução ao processo de gerenciamento de riscos, apresentar uma estrutura básica do PGR e a importância do processo de avaliação de risco para a tomada de decisão. E aí, atingimos o objetivo ou não atingiu o objetivo? Escrevam aí, se a gente atingiu o objetivo, dá um like, né? Vamos ver, Marila, tanto de like que sobe também. Se atingiu o objetivo, fala aí no chat e dá um like, né? Se não atingiu o objetivo, vamos correr o risco, dá um dislike, por favor, né? Então esse era o nosso objetivo, quem participou desde o começo, né, vai saber que esse foi o objetivo estruturado. E para finalizar, para fechar já estendendo o último, agora eu quero que a decisão está na mão de vocês, né. Acho que todo mundo lembra aí, né, do Matrix, né, eu sou um fã do Matrix, né, e agora vocês têm uma decisão nas mãos de vocês. Qual dessas você vai escolher? Você vai escolher para sua organização gerenciamento de riscos, eu quero um gerenciamento de risco efetivo, que vai funcionar, que vai tratar os riscos de maneira algo dinâmico, sistêmico, né, que vai ter dentro de sua estrutura um PGR e outras ferramentas para gestão, ou eu vou escolher só um PGR de papel, assim como o PPRA, e não muda nada, né. Lembre que quando o cara lá no Matrix, né, ele fez a escolha, teve uma mudança.
né? Então vocês podem escolher, ué, eu quero só um documento de gaveta, eu quero só o PGR, né? Então digam aí também no chat qual você qual você vai escolher para a gente finalizar esse treinamento. A escolha agora está na mão de vocês, eu só passo a informação. A escolha agora é de vocês, das organizações. Isso aí eu não posso decidir por vocês, né? Eu só posso mostrar as opções e a escolha agora é totalmente com vocês. E com isso a gente finaliza, né, a nosso conteúdo dessa terceira live. Muito feliz por estar com vocês mais esse dia e ter mais de 3 horas de troca de conhecimento. E agora deixa a Marila aparecer para ver o que a gente tem de perguntas. Oi! Imagina se eu não esquecer de abrir o microfone. Gente do céu, preciso. Vou botar uma teclinha aqui. Liga o microfone. É, Bom, Wesley, bem legal a aula hoje. O pessoal gostou muito, né? Estão compartilhando, inclusive lá no Instagram, estou compartilhando também. Agradecer demais. A gente tem o Zolair, que ele está com uma dúvida, que ele diz que ainda tem dúvida na prática, né? Como fornecer as informações para a elaboração do PCMSO. então, quando você fizer o inventário de riscos, né, você vai estruturar o inventário de risco, você vai entregar o inventário de risco para o médico, né, e o médico, aí é conhecimento médico, né, ele vai analisar cada risco daquele e vai dizer se precisa de um exame, se não precisa de um exame, ele que vai analisar, eu não sou capaz de dizer se aquele risco precisa de um exame médico, né, então você vai fornecer, vai elaborar o seu PGR, fazer um inventário de risco bonitinho, né, e vai entregar para o médico, através do seu conhecimento, o médico do trabalho, né, ele vai ser capaz de analisar aquele risco e dizer: "Ó, não, esse risco aqui precisa de um exame, esse aqui precisa de um monitoramento, esse aqui eu vou analisar no clínico", né. Eu entendo que vai funcionar dessa maneira, né, porque vai do conhecimento da medicina. Perfeito, Wesley. A gente tem aqui, assim, o Fabrício Coelho, ele pede, Wesley, pelo fato do inventário de risco possuir um plano de ação, a fim de controlar os riscos, vejo que deve ter a participação de uma equipe multidisciplinar para obter resultados nas ações. Sempre, sempre. Equipe multidisciplinar. Eu, assim, eu quando eu faço, eu peço, o meu cliente para revisar. Pessoal, faz sentido, me ajuda aqui, porque assim, eu estou fazendo um PGR, beleza, tem uma empresa que tem tech segurança, mas eu não estou ali todo dia. Eu vou, eu tenho um olhar, né, mas o tech segurança que está ali todo dia tem um outro olhar, e o meu olhar com o dele se complementam, né, e a partir disso a gente já tem uma equipe multidisciplinar, a gente consegue enxergar. Tá? Então não é porque o Wesley dá treinamento de PGE, que o Wesley fala de PGE, que o PGE do Wesley é só ele que faz. Não é assim, gente. Então é realmente um ciclo de aprendizado. Perfeito, Wesley. A gente tem o Pedro Henrique, que ele pergunta que se esse ciclo do plano de ação seria mais ou menos um ciclo PDCA. Sim, é um plano de melhoria com um processo de melhoria contínua. Só que o PDCA, né, a gente fala executar, planejar, mas eu não vejo muito uma preocupação com gestão de recursos, né? Mas o plano de ação você tem que preocupar em recursos. Tem um plano também que eu prefiro muito mais, que é o PDCL, onde você troca onde você vai trazer ali o aprender e refletir sobre o aprendizado, né? Então, cada ação que você implementa, você aprende. E você reflete sobre aquilo e melhora. Por cada PGR que você faz, você aprende, reflete sobre ele, entende os seus erros e você melhora. Perfeito. A gente tem o Reinaldo Sena, que dentro do GRO não precisa também de indicadores de eficácia? Você tem que definir se a ação é eficaz. E aí, indicador de eficácia, você pode criar uma planilha lá, você coloca assim, né, vamos começar do básico, né? Você tem vários tipos de indicadores. A Marila lá no software dela, talvez tenha até lá, né, Marila, indicadores de eficácia. Mas você pode começar com uma planilha simples. Você propôs 50 ações, né? Põe a data de realização e você vai dizer se ela é eficaz como. Cada ação vai ter uma forma. Como é que você sabe que um treinamento foi eficaz? Você treina o cara e daí em 30 dias você vai em campo e vê se ele está aplicando o que foi dado em treinamento. Se ele não está aplicando o que foi dado em treinamento, né, o treinamento seu não foi eficaz. Você que instalou uma proteção na máquina, você chega 30 dias depois, a máquina está sem proteção, sua ação foi eficaz? Não, porque não está funcionando. Então, assim, você vai ter que, cada ação, ela tem uma forma de analisar a eficácia. E você vai julgando lá, ó, de 30 ações que eu implementei no ano, 20 eu fui em campo e verifiquei que é eficaz, 10 não foram e eu propus outras 10 ações novas. Dessas 10 que eu propus novas, 5 foram eficazes, 5 não foram, e eu propus para 2023 melhorar essas 5 ações que não foram eficazes. Perfeito. A gente tem uma outra que é a empresa utiliza o KNAI preponderante. Qual KNAI colocar na documentação? O principal do CNPJ ou o preponderante? Aquele cuja empresa tem maior número de funcionários alocados.
Eu até comentei essa aí, eu até respondi durante lá. Ah, desculpa, Assim, Wesley, eu estava aqui. não tem problema, não tem problema. Então, já Mas vamos para a seguinte aqui. mas aí Calma que eu me perdi aqui. mas eu te atrapalho, né, eu saio respondendo umas no meio. Vamos ver que tem mais uma aqui. Wesley, onde se lê empresa e matriz e quando for. Acho que você também já respondeu essa, né? Já, Lembro que escreveria. você colocou. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, envia de novo aqui assim, lembrando vocês para que a gente vai logo, logo já sortear, né, Wesley, o teu curso. Vocês viram que é fantástico, acredito que vai ter muita gente aí louca para receber, né, esse baita presente de início de ano, um curso completo com essa, e eu super recomendo, pessoal. Inclusive, a gente já botou hoje na descrição do nosso vídeo mesmo, todos os cursos com os links, então acessem lá, façam o curso. Minha sugestão é assim, ó, façam o máximo de cursos que vocês puderem, né, Wesley, com diversos profissionais, inclusive, para fazer a sua opinião depois, né? Eu acho que é extremamente importante isso. Sim, eu sou um doente por curso, o pessoal que trabalha comigo sabe, assim, mulher, a Marila gosta de comprar bolsa, ela não pode ver uma bolsa que ela compra. E eu, assim, se chegar um e-mail de um curso aqui, eu fico doido para comprar, não tem jeito. Então, assim, eu sou. Você vê que tem um monte de curso, pelo menos 6 por ano eu faço. Né? Então, assim, eu não olho muito o preço, não. Eu recebi, é igual a Marila quando vê bolsa, ela compra bolsa de R$ 900 lá sem pensar. Né? E eu sou mais ou menos assim, comprador compulsivo de curso. Que show de bola, por isso que sabe demais, né? A Mayara Moura, ela pergunta quanto ao social, uma empresa sem risco enquadrada no anexo 4, obrigada a fazer o envio dos eventos também, exemplo, uma loja de vestuário. Agora eu vi que até o Paulo falou que, aqui já deu até uma contribuição, né? Deverá enviar a indicação à agência de risco respondendo ao código GFP1. Obrigada, Isso. Paula, por estar nos ajudando também, né, O Wesley? Paulo já resolveu o problema já, né? Aí vem aquela questão de ontem, né, que perguntou se toda empresa tem que ter LTCAT, né, na questão previdenciária, né, a gente ainda tem que elaborar, e aí o código vai estar formado a ausência de risco, né? Você não vai colocar código de risco se não tem risco, né? É uma outra questão, acho que vale a pena também falar, né, Wesley? Hoje, a social, pessoal, é só anexo 4, tá? Não vão colocar risco aí, não vão inventar coisa É, para botar na mão do leão aí. porque é o seguinte, né? Veio duas mudanças ao mesmo tempo, veio PGR e E-Social. O pessoal fez isso aqui, ó, né? Fez essa mistura, né? É Calma, gente. verdade. PGR, pega uma sacolinha, põe o PGR num cantinho, põe numa caixinha. Ah, pega outra caixinha, põe o social, põe o LTCAT junto na outra caixinha e não deixa os dois misturar. Aí vai dar certo. Ó, até aqui assim está a pergunta ó, do Rodrigues Costa. Ó, no E-Social, para fins de informação de envios de SST, qual grau de risco considerar? O da NR4 ou o decreto 3048? E o que é que o E-Social usa? Então, fica aí a dica, né? É só anexo 4, só previdência nesse primeiro momento, pessoal. Depois deve entrar, com certeza, a parte de, Os né, outros, né? O restante, né? dos outros, da parte trabalhista também. Em algum momento isso Aqui a vai. gente tem mais uma, Wesley, da Maria Bahia. Se o MEI tem um empregado, ele é obrigado a ter o PGR e o LTCAT? Então, o MEI, ele fica, a norma está lá, assim, o MEI fica dispensado de elaborar o PGR, né? Então, ele não fala se tem empregado ou não, está escrito lá, MEI está dispensado. Bom, se está dispensado, tendo empregado ou não, ele está dispensado. Mas ele tem que fazer gestão de riscos. Né? A norma não trouxe lá, fala assim, se tem empregado, não tem. Ele está falando só MEI, não precisa ter. Né? Então, isso aí não ficou bem explicado, vai surgir uma dúvida, mas o meu entendimento, quando ele disse, o MEI não precisa, eu entendi que é no geral. Né? Eu não sei, eu não vi uma outra explicação que fosse ser diferente disso. Perfeito. A Elikelly Lima, ela, se estiver abaixo dos limites de tolerância, o risco deve ser informado? Aí Eu é mais acredito que pessoas deva ser social, né? É acima do social, né? nível de ação, né? Aí é que aquela última live do Rogério, ele traz muito bem isso, de não enviar. Até todo mundo, quando me pergunta isso, eu tenho mandado a live do Rogério. Mas, assiste a live do Rogério aqui, que ele fala, não envia não, envia só o que é, né? Tem direito mesmo, né?
É assim que fala? É que o Rogério, ele é consultor de empresas, né, então ele tem É, que se preocupar com essa parte aí, porque tudo que a gente enviar a mais, a gente tem que estar respondendo por isso, né. ele quer. Depois você me chama no WhatsApp que eu te mando a live do Rogério, né. Mas ela tá aqui também no YouTube aqui Eu da S acredito que sim, Data. depois a gente dá uma olhadinha. É, Pessoal, então, vamos lá para fazer o sorteio, né, eu acredito. Vamos fazer antes o sorteio e depois o certificado, Wesley, como é que você acha? pode fazer sorteio primeiro, né, porque aí a turma já começa a comemorar. Perfeito, então. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu só ver onde que é, tá? Pessoal, vai dando um like aí na nossa. Você me ajuda aí dizendo quando é que está compartilhado. Deixa eu ver. Vou aumentar minha tela aqui também. Pronto. Aí é só carregar Ó, comentários agora, né. pessoal, então, assim, mais um tempinho aí para vocês. De repente, vocês vão aí entrando, né? Isso aí. Quando a Dá para a Marila gente sortear? acho que podemos, né. Quando a Marila der Podemos? o enter aí, já Então, era. vamos embora. Ó, Vai cruzem os lá, dedos. pessoal. 122 comentários. E quem será o ganhador? 100%, ó. Espera aqui. Quem será? Quem será? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Que rufem os tambores. Wesley, vamos botar os tambores Ó, rufando? aí, tum, 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 tum. Tum, 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 tum. E a pessoa sorteada foi o Zeneto Tu. E Pessoal, ele está aqui conosco, Wesley. Eu pediria para ele estar. Eu não você estou tá aí? conseguindo assistir o chat. Se você puder me Deixa eu falar. ver lá. Rapaz, você tá aí? Ou ó, Zeneto, tá aí? Deixa eu ver, você tá aí? Deixa eu ver. O José Neto tá aqui, ó. José Neto falou que ganhou. José Neto. Ah, Tá show aqui. de bola. Então, ó, parabéns ao José Parabéns Neto. aí. Vai Não ter fiquem um. chateados, gente, quem não ganhou. Vai ter outros cursos aí do Wesley. Façam também o valor assim, pelo que vocês aprendem, é super paga, sabe? Então, aproveitem ali. Pessoal, sobre a questão do certificado, vocês entram aqui, tá? Eu vou passar para vocês. Você vai mandar o link pro pessoal aí no chat ou você vai mandar no Mando, e-mail? mando, 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 mando o link, sim, tá? Ah, Ah, aqui, vocês vão entrar aqui assim no. Ih, meu Deus! Comecei bem, hein? ih, Marila, é vírus, hein? É vírus? Não, peraí. Eu vou parar de compartilhar, eu vou pegar ali assim o link certo, Aham, calma aí, pode arrumar. tá? Deixa eu ver aqui, Deixa- pode ir aí. Calma aí, tá, gente, ao vivo é assim, tá, gente? Mas a Ao gente vai, a vivo é Marila assim, vai mandar. pessoal. Deixa eu Não pegar assusta não. certinho o link para passar para vocês. O Jorge colocou que a pergunta dele não foi respondida. Ô Jorge Santos, manda aí enquanto a Marila tá fazendo, que é muita pergunta, Jorge, às vezes passa. Manda aí, Jorge, que eu tento responder enquanto a Marila tá buscando as informações ali. Resolveram. É quem faz ao vivo, né? É isso que dá, né? É, Eu devia ter deixado tudo prontinho a parte aqui assim. Hoje de tarde fiz, gente, ajustei. Não sei o que está vendo, não estou conseguindo achar o login do curso. não, pessoal, se não der, a gente depois manda coloca. Mas o Pelo link, e-mail a gente fala, né? tem o link aí do que vai ser. Você conseguiu achar o link? Se você não está conseguindo abrir, Marila. E não está deixando eu entrar. Mas você já Hoje de tem o tarde link, estava né? tudo certinho. Me manda aí, deixa eu testar aqui se eu consigo abrir, só para ver. É ead.rsdata.com.br. Manda aí no chat para mim, no chat Ah, privado. deixa eu te Deixa eu mandar testar aqui só. aqui. Calma aí, tá, gente? Está tentando resolver, tá? Mas o Frederico colocou aqui. Após o término, deixa eu ver se o José. Benzeno não tem na tabela 24. Tem
que haver o LTCAT informando sobre isso. Bom, aí eu não tenho certeza se o Benzeno está na tabela do E-Social, mas se ele não está, ele não seja aposentadoria especial, você não tem que enviar, tá? Agora, se ele tiver, você tem que enviar, tá? Alguém que perguntou se vai ter live sobre E-Social, já tem algumas aqui no site, no canal da S-Data, tá, gente? Tem várias aí, é só buscar. Tem muita coisa de E-Social aqui no YouTube já, tá? Ah, pessoal, atingiu o objetivo. Eu nem consegui olhar aqui se atingiu o objetivo. Ó, pessoal, consegui. Então vamos lá. Então eu vou A compartilhar. Marila conseguiu. Agora eu posso parar de tentar enrolar e a Marila vai trazer aqui pra gente. Perfeito, Wesley, perfeito. Aqui, bora lá. Vamos. Oh, Deus. Não, tá me sacaneando agora. Marila, Não, não deu. eu realmente não sei o que está acontecendo. Eu entro e depois ele cai fora. Aqui, ó, pessoal. Ah, manda aí o link aí. Esse aí, né? Isso. Só um pouquinho. Ai, meu Deus. Calma aí, pessoal. Agora eu perdi. Só um pouquinho. Ué, você vai aí conversando com o pessoal enquanto eu procuro Vou de conversando. novo Pessoal, aqui. vamos conversando enquanto a Marila. Fecha um bocado de página aí, Marila. Vai fechando aos Eu acho poucos. que é isso, acho que é muita página, né? É que eu tenho medo de se eu Marila. fechar, a gente cai fora. Vamos lá, o Frederico trouxe aqui. Após o término do PGR, inventário e planejação, temos que divulgar e registrar o processo. Sim, a NR1, tá, gente, fala que vocês têm que divulgar aos trabalhadores o inventário de risco e plano de ação, tá? Então, você tem que divulgar essas pessoas que estão interessadas, precisam saber do risco. Aí, como é que vocês vão fazer? Ah, vai ser na ordem de serviço, vai ser no treinamento, vai ser no treinamento introdutório, vai ser DDS, né? Então, eu vou trazer esse aspecto, tá? Perfeito. Vamos lá, então, pessoal. Aqui, ó. Agora vê, eadrsdata.com.br, certo? Aqui vai estar o curso já do Wesley. Vocês clicam aqui em acessar, certo? Então, as 3 aulas já estão aqui. Quem não tiver o login da RSData, faça o seu login. Quem já tiver, só entra com o seu login. Vai aqui assim, clica em começar, vai assistir. Quem não assistiu, assiste as aulas. Quem já assistiu, só clica em próxima. E depois avalia a aula, né? Escrevendo aqui, ó. Excelente aula. Você sabe demais. Avalia aqui assim. E vocês conseguem fazer a questão aqui assim Certificado, avaliou, acho do que está aqui certificado. embaixo. O certificado vem aqui assim, ó. Ah, tá em cursos, não é em cursos não, Marila? Então, era para ter entrado certificado. Deixa eu ver. Pessoal, dá certo. Eu só não estou realmente conseguindo Marila só está mexer. cansada, gente, porque deu muito trabalho essa semana para ela. Mas não se preocupe, se vocês conseguirem entrar no site, fazer o login, vocês vão conseguir baixar o certificado, tá? É bem Isso, é que assim didático o você site. consegue terminar o certificado. Eu baixei até o meu, pessoal, e não sei, talvez seja por isso, Wesley. É, porque talvez você já baixou, né? Então, pessoal, é só Pode, acessar. pode ser isso, então, porque agora que eu estava pensando, antes deu bem certinho e agora não. Deve ser porque eu já tenho o certificado. Pode ser. Mas aí você passa o link então para a turma, joga aí no chat aí, que o pessoal já copia, né, Perfeito o aqui, ó. link. Uhum. Copia o link aí, manda no chat. Deixa eu achar Aí o pessoal vocês, já né? testa. O login, pessoal, lá vai pedir para vocês fazerem um cadastro inicial, né? E aí então, vocês vão fazer o login de vocês. E aí vocês vão ter o cadastro inicial. Sempre que tiver um curso da RS Data, né? Que for emitir certificado, vocês já vão ter um login, tá? Para participar dos próximos. Show de bola. E Wesley, aí como é que é José Neto isso? Deixa eu ver, José Neto, não sei.
Como é que ele faz? Ele entra em contato Ah, com tá. Ah, tá, você? do curso, né. Hã, me chama, vou passar meu, me chama no Instagram, ô José Neto, pode me chamar no Instagram, né, o @inove, vou passar aqui, José Neto, @inove, você me chama lá no Instagram mesmo, né, você já tem lá, né, me chama no direct lá e a gente combina. Aí eu te passo as Perfeito. informações, aí você grava sua inscrição. Então tá, pessoal. Vocês têm, eu já coloquei aqui assim, ó, a emissão do certificado. Peço desculpas por não ter conseguido, mas realmente eu acredito que foi porque eu já baixei o meu, né? Então, eu até falei para o Wesley, eu nunca mexi nessa plataforma. Então, ela me deu um baile hoje, mas não se preocupem, ali assim vocês conseguem, porque eu consegui, então se eu consigo, você consegue também, Todo né, mundo Wesley? consegue, com certeza. É, então Então acho que a tá. gente, acho que a gente pode finalizar, né, acho que nosso dever foi cumprido, né, Marila, a gente trabalhou bastante para entregar esse resultado hoje. Ah, com certeza. Eu, assim, ó, te agradeço demais, né, Wesley, por hã, ter dado todo esse teu tempo, trazer todo esse teu conhecimento para cá, né. Eu Pessoal, que o agradeço. link é ead.rsdata.com.br, certo? Eu vou colocar aqui ó, no chat, para quem não conseguiu pegar, vocês podem copiar aqui do chat, e ali assim vocês conseguem emitir o certificado. Se por acaso der qualquer coisa, entre em contato comigo, que daí eu aciono o pessoal ali do suporte técnico para ver, mas acredito que vai dar super certo para todos. Só não deu para mim, porque eu já tinha feito. A próxima vez eu faço, Na eu não hora, faço. na hora, né. Então, vamos despedir do pessoal. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo tempo de vocês, que é o recurso mais precioso que vocês têm na Verdade, vida de vocês, é o verdade. tempo, e eu tomei aí, eu e a Marila, a gente pegou quase 4 horas da vida de vocês. Espero que realmente isso tenha ajudado vocês, que ajude vocês na carreira profissional, e a gente se encontra aí em outras lives presencialmente, assim que essa pandemia terminar de vez, mesmo os eventos presenciais. Um abraço a todos, se cuidem e um bom 2022 para todos. Valeu, obrigada, Wesley, obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau.